Oi, gente. A partir de agora nós vamos falar de patologia. E patologia, nós vamos dar um conceito aqui do que é patologia. Patologia, ela é uma palavra que vem do grego. Então tá pato, que quer dizer dor, sofrimento, e logos, logia, logos, que quer dizer o estudos. Então, resume em estudo da doença. Essa palavra ela vem do grego, que é patos, dor, sofrimento, e logos, que é o estudo. Então, patologia. Patologia, estudo sobre qualquer doença. Então, nós vamos hoje resumir um pouco sobre patologia. E dentro da patologia, nós vamos, apesar de que já citamos o estudo das doenças, então nós vamos falar das alterações que tem, nesse caso, nas estruturas, nos órgãos, né? A bioquímica, tudo isso, todas essas coisas, todas essas alterações funcionam nas células, tecido, órgãos, e fundamentam a doença. Então, qualquer doença, o princípio de qualquer doença, ela vem fundamentada nisso que acabamos de falar. E entrando na patologia, a gente vai falar sobre hiperplasia, que é um conceito muito básico. Hiper, muito, plasia, célula. O que significa? É um aumento do número de células em um órgão, um tecido, e que costuma resulta no quê? Geralmente um aumento da massa do órgão. Isso. Ou tecido. Só que nessa hiperplasia temos a hiperplasia fisiológica ou patológica. Fisiológica, que seria um exemplo, uma hiperplasia hormonal, que aumenta a capacidade, né, funcional de um tecido quando necessário. Então vejam que nessa hiperplasia, se for fisiológica, é quando esse aumento de número de células é necessário e acaba resultando numa hiperplasia por conta da necessidade, né? O exemplo que a gente falou aqui foi do exemplo do hormonal. Quando a hiperplasia é patológica, é uma resposta característica a certas infecções virais, como, vamos colocar um exemplo aqui, papilomavírus, né? Que causam verrugas, cutânea e várias lesões de mucosas que nada mais é compostas por massas do epitélio hiperplásico. Então vejam que tem essa diferenciação da hiperplasia fisiológica ou patológica, certo? Metaplasia. A palavra metaplasia é usada pelos bioquímicos, pelos patologistas, que é uma substituição quando um tecido, uma célula normal é substituída por outra célula normal. E essa substituição é denominada epitelial e mesenquimal. É substituição do tecido por outro tecido. Já no caso da necrose, ele resulta através da desnaturação de proteínas intracelulares e da digestão enzimática das células lesadas lentamente. Desnaturação das células intracelulares, dentro das células, né? Isso. Então, essa é a definição da necrose. A necrose também, ela pode ser devido a várias situações. Por exemplo, um paciente acamado, aonde ele tem essa protusão óssea, né, quadril, joelho, lateral do joelho, tornozelo, calcanhar. Então, geralmente, quando esse paciente ele é acamado, que vai passando o tempo, essa pressão que o peso
do membro vai causando uma pressão, e essa pressão causa uma úlcera, que é denominada úlcera de pressão. Ela vem do que? A pessoa está deitado aqui e ele está com a panturrilha para baixo. E ele passa tanto tempo apoiado o peso do membro nessa panturrilha que ela vai causando uma lesão. E dessa lesão causa uma úlcera. A mesma coisa acontece no calcanhar. Ele está deitado há muito tempo, o peso do membro vai em cima do calcanhar e vai lesando. Causa então uma úlcera, e essa úlcera é o início essa úlcera de pressão. Todo o início veio qual a causa? A causa da pressão que tornou patológico. E também é importante falar que, geralmente, o professor já está falando, é proeminência óssea. Isso. Então, pode ser na região occipital da cabeça, né? Do cotovelo. Dos maléolos, né? Isso, dos maléolos, mediais, né? Lateral. E do calcanhar, como o professor Jackson havia falado. Outro caso que se encaixa a necrose tecidual, que vamos deixar bem claro aqui, é o pé diabético. O que acontece? A diabetes, ela tem uma dificuldade na relação no tecido por conta da vascularização. Então, o pé diabético, onde você observa no paciente, aspecto mais avermelhado, né? Então tem ali várias evoluções até chegar na necrose tecidual. Então começa com uma vermelhidão. Por quê? Não é porque ele está comprimindo o pé diabético, mas por conta da deficiência da vascularização devido ao aumento da glicose, né? Então teve uma desnaturalização da intracelular. Isso vai acabar resultando numa lesão tecidual devido a esse sistema circulatório. Então o pé diabético, ele é amputado assim, né? Falando a grosso modo, vem da extremidade, né? É mais distal para proximal, não é isso? Porque primeiro você vai, quando acontece o pé diabético, primeiro vai se amputando o quê? O dedo, né? Depois vem o antepé, médio pé, retropé, e aí vai subindo. Sim, vai né? subindo. Então sempre dá do distal para o proximal. Sim. E aí vai acontecendo isso devido à própria patologia. Vocês veem, sim, também observa o paciente que tem uma certa... Qual que é o cuidado que a gente fala? Usar calçado, né? Fechado. Por quê? Se tem um mecanismo de lesão ali no pé, então o paciente, a sensibilidade dele também é alterada. Muitas vezes o paciente, ele machuca o pé, ele está andando descalço, então o risco de ele ter uma lesão ali, ele não observar como que ele ocasionou a lesão, é muito preocupante. Então a gente pede para o paciente, toda vez após o banho, verificar o pé, se tem alguma lesão e ficar de olho. Por conta dessa lesão não evoluindo, né? Comprometendo alguns níveis do pé, como o professor Jacques falou, e acaba também ocasionando a necrose, porque ali vai ser uma porta de infecção das bactérias, né? E vai acabar atrapalhando o sistema vascular do paciente, ocasionando a necrose. Então isso é muito comum em pé diabético. Outro caso que se encaixa a necrose. O gelo também causa isso, né? Sim. Muito tempo no gelo, ele causa necrose dos vasos. E aí, como a função do gelo, ele é a vasoconstrição, então ele vai contraindo, e aí o organismo não tem mais condições de mandar sangue oxigenado para aquela extremidade, e aí isso por causa do canal que está fechado. Sim. Né? Por causa disso que quando a gente vai recomendar a crioterapia para o paciente, no máximo 20 minutos, né? Mas não o gelo sobre a pele, mas ele assim, o gelo revestido com um pano, com alguma bolsa assim, e no máximo 3 vezes no dia. Então você aplicou o gelo ali, né? 20 minutos, dá uma pausa de 3 horas, aplica novamente. Por quê? Como o professor Jaco falou, como tem a vasoconstrição e o gelo está devido, né, muito tempo ali sobre a pele, acaba dando necrose. As enzimas que digerem as células necróticas são derivadas dos
lissossomos das próprias células que estão morrendo, ou dos lissossomos do leucócitos, que são recrutados com parte da reação da inflamação. O que essa inflamação? Essa inflamação, ela é uma defesa, né? Porque o próprio organismo já causa esse processo inflamatório. Quando há uma lesão no tecido, o próprio organismo já se encarrega de fazer esse processo inflamatório, para que haja essa regeneração nesse tecido. Uhum. Na própria Já o caso do mecanismo de lesão celular ocorre por conta da resposta celular ao estímulo nocivo. E também as consequências da lesão celular, ela depende do quê? Do tipo, do estado e da adaptabilidade da célula lesada. Vejam que cada mecanismo de lesão tem um mecanismo que é desencadeado devido a alguma ação. Então, seja ela através do tipo, do estado e da adaptabilidade da célula lesada. Tem vários estágios que mais pra frente a gente vai discutir, que é a lesão aguda, crônica, tudo. A lesão celular é resultado de diferentes mecanismos bioquímicos que agem em vários componentes das células. Pronto. Só isso? Só isso.